Bom dia, juniores, tudo bem? Aqui é o professor Felipe e hoje nós daremos continuidade às aulas da EBD. Aula passada vocês aprenderam sobre Salomão e sobre como ele foi o rei mais sábio que existiu e foi a pessoa mais sábia que existiu na face da terra. Hoje a gente vai falar sobre o templo que Salomão construiu. Então a lição de hoje é a lição 12, tá? E a gente vai ler alguns textos, vamos refletir sobre a palavra que tem na Bíblia. E ao final da aula eu espero que vocês saibam, né, assim como eu, um pouquinho melhor a respeito do templo, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa saber na aula de hoje, a gente precisa saber a história da construção do templo, né? Então vamos lá, eu estou com alguns textos aqui atrás de mim, estão abertos no computador, então não liguem se meu olho ficar zanzando de um lado para o outro na tela, tá? E é o mesmo esquema das aulas passadas. Quando eu falar algum texto bíblico, vocês pausam o vídeo, vão até a Bíblia de vocês e vocês pesquisem o texto para vocês acompanharem junto com a gente. Depois vocês retomam o vídeo, tá? Mas o que a gente precisa saber sobre a construção do templo, né, que foi feita por Salomão? Antes disso, a gente precisa saber que apesar de Salomão ter construído o templo, a maioria das coisas necessárias para o templo foram feitas, né, e foram angariadas, foram recolhidas pelo pai dele. O pai de Salomão era Davi, né? Ele foi o segundo rei de Israel. E a gente vai ver essa história lá em 2 Samuel. Vamos lá? 2 Samuel 7. Eu vou ler alguns versículos-chave com vocês, tá? Mas vamos lá. Eu gostaria que vocês pegassem o 2 Samuel 7 a partir do versículo 12, tá? Que diz assim, ó: Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com seus pais, então farei levantar depois de ti um da sua descendência, o qual sairá das suas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Ele serei por pai, e ele me será por filho, e, se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Então, nesse contexto, qual que é? Davi queria construir um templo para Deus. Por quê? Porque desde quando eles saíram do Egito lá com Moisés, Deus habitava em tendas, né? Deus fez a Arca da Aliança com Moisés, e daí Deus habitava em tenda. Eles abriam tendas e ali Deus habitava, e só os sacerdotes, só os levitas podiam entrar ali e receber a palavra de Deus, a palavra profética de Deus, e repassar ao povo, né? Então Deus, a representação de Deus no Antigo Testamento, ela se dá através da arca, né? Qual que era a intenção de Davi? Ele queria construir esse templo, né? Um templo muito bonito para Deus, e Deus falou para ele que não era para ele construir, que ele não ia construir porque ele tinha feito muita guerra, ele tinha derramado muito sangue, né? Claro que em favor de Deus, em favor do reino de Israel, mas as mãos dele eram cheias de sangue, de homicídio, de morte. Então, o profeta Natã vem até Davi e fala: não é você que vai levantar o templo, quem vai levantar é o seu filho. Então, apesar de o filho de Davi, que foi Salomão, ter levantado o templo, foi ele quem tenha levantado, Davi fez todos os preparativos e arranjos para que o templo fosse levantado, tá? Então vamos lá, 1 Crônicas, o capítulo 22, tá? Versículo 8, que diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, isso é Davi quem está falando: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não irá edificar casa em meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Versículo 10. Ele edificará uma casa ao meu nome, e me será por filho, ele serei por pai, e confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo e prospera, e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a ti. Então isso foi
primeiro Natã veio lá, a gente leu em 2 Samuel capítulo 7, que Natã vem até Davi e diz isso. Aqui, já em 1 Crônicas, capítulo 22, os versículos que eu li ali a partir do 8, é Davi falando isso que ele tinha ouvido de Natã. Então ele fala, o profeta Natã disse para mim lá atrás que era assim, então tá aqui, agora é a tua vez de edificar. Para quem ele tá falando isso? Ele tá falando para Salomão. Tá passando que para Salomão que Salomão tem que construir o templo, né? Então o Senhor, ele explicou, né, a Davi como que seria o templo. Ele explicou quais seriam os ornamentos, as medidas, os cômodos, os objetos e até a decoração, né, que deveria estar lá dentro. Ele planejou tudo e foi juntando os materiais para a construção. E antes de morrer, ele tem essa conversa com Salomão e explica, é assim que tem que ser o templo, essas são as medidas, essas são as especificações que Deus deu, e você vai construir esse templo. E daí no 4º ano do reinado de Salomão, Salomão já era rei há 4 anos, ele começou a construir. Ele começou a construir esse templo, e o templo levou 7 anos para ficar pronto, né? Então ele ficou pronto, e daí tinha muito ouro, as portas eram coisas lindas, as madeiras eram importadas. E o povo se prostrou e fez uma grande festa, né? Isso a gente pode ver lá em 1 Reis 6, versículo 11. Então veio a palavra do Senhor a Salomão dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e acabou. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o assoalho da casa até o teto, cobriu tudo com madeira por dentro, e cobriu o soalho da casa com tábuas de cipestre. E então o que aconteceu? Aqui no capítulo 6, aqui vocês podem ler o capítulo todo, tá? Mas vai dizer quais são os detalhes da casa do templo de Israel. Né? Que tinham 3, tinha o átrio, tinha o Santo dos Santos e tudo mais. Ali a gente vai ver todos os detalhes do templo, tá? Então, quando finalmente ficou pronto o templo, Salomão decidiu fazer uma oração. Essa oração a gente vai dar uma lida nela, tá? Tá em 1 Reis 8. Quero que vocês abram lá agora, né? Vamos lá. Diz assim: Então congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os chefes dos pais dos filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei Salomão na ocasião da festa, no 7º mês. E trouxeram a arca do Senhor para cima, e o tabernáculo da congregação juntamente com todos os objetos sagrados que havia no tabernáculo. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se congregara a ele e estava com ele diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas que não podiam contar nem numerar pela sua quantidade. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam por cima a arca e os seus varais. Vamos pular ali para o 9. Na arca nada havia, senão só 2 tábuas de pedra, que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então falou Salomão: O Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Então virou o rei o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava de pé. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca Davi meu pai, e pela sua mão cumpriu, dizendo: Desde o dia em que eu tirei do povo do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar alguma casa para ali estabelecer o meu nome. Porém escolhi Davi para que presidisse sobre o meu povo Israel. Então ele fez isso, né? Então, o que o capítulo 8 está dizendo?
tinha um costume judaico, né, que na verdade era lei, que toda grande aglomeração de festa santa, festa religiosa, os membros mais importantes, que eram os cabeças, os pais, os líderes de cada tribo de Israel, tinham que estar presentes, juntamente com os sacerdotes. Salomão fez isso, angariou toda essa população diante dele e inaugurou o templo, né, por assim dizer. Então eles oraram, colocaram a Arca da Aliança, que antigamente era a representação de Deus, né? E quando eles colocaram a Arca da Aliança lá dentro e saíram do lugar santíssimo, o templo de Deus, o Espírito de Deus, através de uma fumaça que representa a sua glória, entrou. É como se fosse uma névoa muito grande, muito espessa, muito densa, que entrou num quarto e ficou nele. E aquilo ali representava Deus, era Deus, né? Então essa nuvem encheu esse lugar e Salomão ergueu as mãos em frente ao povo e pediu a bênção do Senhor para o povo, né? E o templo era um lugar sagrado. E por ser um lugar sagrado, o povo só podia se reunir ao redor do templo. O povo não podia entrar no templo, né? Por quê? Porque dentro do templo só podia entrar os sacerdotes. Então, à frente do templo ficava um altar com os holocaustos, né, com os sacrifícios, onde os animais eram sacrificados. E havia uma bacia de bronze, onde era feito esse ritual de lavação dos sacerdotes. Tá? 2 pilares ficavam na entrada, e esses 2 pilares eram chamados de pórtico. Tá? Na lateral, que rodeava o templo, ficavam as câmaras, e no lugar santo os sacerdotes entravam todos os dias. Tinham 10 candelabros, um altar de incenso e uma mesa, tudo feito de ouro. No Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, somente o grande sacerdote podia entrar uma vez por ano para oferecer a Deus sacrifícios. Então, tinha muitas especificações para que o templo de Deus pudesse ser respeitado, pudesse ser habitado, né? E a gente pode ler, se vocês lerem Reis, 1 Reis, do capítulo 5 ao capítulo 8, vocês vão ver o tanto de detalhe e o tanto de mão de obra necessária para fazer esse templo. É um templo, ele tem algumas medidas, eles, se não me engano, são 27, deixa eu até dar uma olhada aqui na revista aqui para passar com vocês. Ele tinha 27,4 metros de comprimento, né? E 9 metros de largura. Então tem uma imagenzinha aqui que eu vou mostrar para vocês da representação do templo, tá? Vamos lá. Ó, esse aqui era o templo de Salomão. Então, daqui até lá ao final ele tinha 27 metros, 27,4. A frente dele, de um lado até o outro, tinha 9. E de altura ele também tinha 13 metros. Então, do chão até a torre mais alta ele tinha 13 metros. Então, era um templo gigantesco e foi feito a mandamento de Deus, né, por Salomão. E isso implica em alguma coisa pra gente? Já vamos chegar lá. Mas na época era a representação máxima de Deus, do poder de Deus e das bênçãos de Deus no povo de Israel. Então essa é a construção do Templo de Salomão. Quando Jesus veio, e aí eu estou falando por que importa pra gente, quando Jesus veio e ele habitou no meio de nós e ele pagou os sacrifícios por nós, nós viramos morada do Espírito Santo. Então tudo que eu li aqui para vocês a respeito do Templo de Salomão e de todo o ornamento e de todo o trabalho que deu, tudo isso foi destituído quando Deus morreu e o véu se rompeu. Então a presença de Deus através do Espírito Santo, que é o Consolador, hoje habita em nós. Vamos dar uma lida ali no Novo Testamento, em Hebreus 8, versículo 9. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram na minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Versículo 10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Eu porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. 11. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Porque todos irão me conhecer, desde o menor deles até o maior.
porque eu serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Então em Hebreus o que a gente está lendo? A gente está lendo o seguinte. Lembra quando eu falei ali que Salomão, quando ele foi inaugurar o templo, foram feitos sacrifícios, né? E eram tantos cabritos, né, novilhos ali e bezerros que nem podiam se contar. Então imagine o tanto de animal que foi utilizado como sacrifício. Por quê? Esse foi um mandamento que Deus instituiu lá no Velho Testamento, desde a época de Moisés. Então, se a gente for colocar numa linha do tempo como as coisas funcionaram, a gente pode ver que no Velho Testamento, primeiro, Deus instituiu as leis com Moisés e Deus se fez presente perante o povo de Israel na Arca da Aliança. Após isso, lá já no tempo de Salomão, Deus permitiu que Salomão construísse um templo para ele. E Deus habitava nesse templo, né? E por que os sacrifícios de animais? Porque era como as pessoas pagavam pelos seus pecados, né? Então não existia o perdão de Deus. O perdão de Deus dado de graça, né? Como é feito hoje pra gente, né? A graça abundante que predomina na nossa vida. No tempo antigo, as pessoas tinham que fazer sacrifícios e se arrepender dos pecados com esses sacrifícios para que Deus as perdoasse. Mas nenhum sacrifício de animal era capaz de limpar os nossos pecados. Por isso que Deus mandou Jesus, e Jesus foi para a cruz. Então Jesus é substituição de todos esses animaizinhos que morreram lá no Velho Testamento, para que a gente pudesse limpar os nossos pecados, né? Eles limpavam, mas não limpavam por completo. Precisou que Jesus viesse para que a gente fosse perdoado dos nossos pecados e para que a gente tivesse comunhão com Deus. Por isso que quando nós aceitamos Jesus, a gente é elevado à posição de filho, porque nossos pecados são perdoados e a gente recebe a graça de Deus e a gente vira templo do Espírito. Então, uma vez aceitando Jesus, a gente se torna templo para que o Espírito de Deus habite sobre nós, habite dentro de nós. Então, nós somos a morada de Deus, né? E isso é o mais importante dessa aula, né? É isso que tem que ficar gravado em toda essa história do Templo de Salomão, né? Que hoje nós somos templo, nós somos morada, o Espírito de Deus habita em nós, a glória dele habita em nós. Então, isso é melhor que qualquer templo de ouro maciço, tá? Então, encerrando a aula, né, eu queria falar com vocês, queria ver com vocês algumas revisões da aula, né? A primeira pergunta, por que Davi não pôde construir o templo, né? Vamos abrir lá em 1 Reis 5, do versículo 2 ao 5, né? Então a gente vai ver ali que foi porque ele fez guerra. Em quanto tempo foi construído o templo? A gente viu na aula que Salomão, no seu 4º ano de reinado, começou a construir o templo e ele foi concluído depois de 7 anos. Então a resposta levou 7 anos para construir o templo, né? E o que eles levaram para dentro do templo para que ele fosse finalizado? A gente acabou de ver que os sacerdotes eles levaram a Arca da Aliança. Levaram a Arca da Aliança lá para dentro e quando eles colocaram a Arca da Aliança e saíram do lugar santo, o Espírito de Deus entrou no templo, né? E o que estava dentro da Arca da Aliança, né? A gente viu também aqui na aula que que a única coisa que existia dentro da Arca da Aliança eram as 2 tábuas da lei, que foi Moisés e quem colocou essas tábuas lá dentro, lá atrás, né? Quando ele saiu do Egito e estava no Monte Horebe. A nuvem do templo representava a glória de Deus, né? E o que nos dá completo acesso para que a gente entre no lugar santo dos santos, né? Que a gente esteja na presença de Deus? É o sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos salvou e permitiu que a gente tivesse livre acesso ao Deus, ao Espírito dele, que é o Consolador, que habita em nós. E por isso é tão importante o sacrifício de Jesus na nossa vida. Tá ok, pessoal? Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, peça para o pai de vocês mandarem lá no grupo, lá a gente responde. Tá? Espero que tenham tido uma boa aula e desejo um bom final de semana a todos, tá? Bom domingo, tudo de bom. E a gente se vê semana que vem aí através de outro professor aí nas aulas. Tudo de bom, um abraço.